nesta manhã. Deus tem coisas especiais para falar com você esta manhã. Não sai daí não. Eu quero abrir a Bíblia Sagrada aqui em Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 1 a seguir. A escolha de uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, devo levar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, tenha calma, não faças voltar para lá meu filho. Aí escuta só aqui, versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra, e me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Até o versículo 7 para a nossa meditação nesta manhã. Meus irmãos, eu quero comentar primeiro esse texto fantástico. Abraão já é idoso, Abraão sabe que está chegando o tempo de partir e ele precisa coordenar um casamento acertado para seu filho Isaque. Presta bem atenção aqui que os pais têm responsabilidade de orientação, de aconselhamento, de direcionamento na escolha do casamento de seus filhos. Os dias de hoje, os filhos não querem interferência dos pais, não querem. Mas a orientação, o direcionamento que os pais dão é uma garantia de bênção para o casamento dos filhos. Não é verdade? Agora deixa eu começar a fazer aqui meus comentários à luz da experiência pastoral. Deixa eu dizer, às vezes os pais não querem apenas orientar, eles querem decidir. Às vezes os pais não querem apenas direcionar, os pais querem escolher, e aí não dá. Aí não dá. O pai e a mãe não podem escolher o cônjuge dos filhos. O pai e a mãe não devem interferir na decisão, deve orientar e aconselhar. Você vê que Abraão não vai escolher o cônjuge, manda um servo ir buscar, apenas dá orientações para a escolha dessa esposa para Isaque. Isso é muito importante. Segunda coisa que eu vejo aqui é que o servo pergunta para Abraão: se a mulher que eu escolher não quiser vir, posso levar teu filho lá? Ele diz: não, meu filho não vai voltar lá para a terra de onde eu saí, da minha parentela, para escolher. Veja bem, o que isso significa na escolha do cônjuge? Nós precisamos, os jovens que estão querendo casar, precisam colocar a direção de Deus em primeiro lugar. Você não pode ir fazer escolha pessoal, fazer uma escolha sua, totalmente sua. Você precisa depender de Deus. E eu vou já detalhar essa escolha. Mas há uma coisa interessante no texto, que Abraão diz expressamente:
para Eliezer o Damasceno, seu servo: olha, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Quer dizer, olha, prioritariamente, o jovem deve procurar uma esposa crente, da nossa parentela, da nossa crença, da nossa convicção, né? Escolher uma pessoa crente para casar com você que é crente é metade da sua felicidade. É metade da sua felicidade. Porém, parêntese, abre aí o parêntese, né? Hoje em dia, isso não é mais garantia de segurança, infelizmente. Não é mais garantia de segurança. Nesses últimos 50 anos, mudaram-se tantos valores, tantos princípios, mesmo no meio evangélico, que hoje em dia não é mais uma garantia de felicidade matrimonial, de harmonia, você casar com um crente. Não é garantia. Claro que é uma possibilidade maior. Você casar com um não crente, a possibilidade é maior de você errar. Mas existe, presta atenção, existe a possibilidade de você casar com quem não é crente e ser muito mais feliz do que casando com um crente. É uma possibilidade remota, rara, mas é. Porque caráter não é um privilégio exclusivo só de crente. Pelo contrário, é o que eu estou dizendo aqui, entre parênteses. O caráter anda em falta no meio evangélico. Digo isso com tristeza, digo isso com a alma apertada. O caráter anda em falta nos meios, nos arraiais evangélicos. E às vezes o rapaz escolhe uma moça crente, regente do conjunto, mas pensando que por ela ser crente vai dar tudo certo. Nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. Vou já detalhar essa escolha, mas eu gostaria de começar dizendo para você: o primeiro casal, o único casal que Deus escolheu e não deixou nem o cônjuge escolher, foi Adão e Eva. Foi o único casal escolhido, preparado um para o outro. Não é verdade? Ora, Deus criou Eva, Adão estava dormindo. Trouxe Eva e disse: está aqui tua companheira. Deus fez tudo. Tinha tudo para dar certo. E cometeram o pior erro que existia. Inauguraram a era do pecado. Quer dizer, mesmo Deus interferindo, presta bem atenção que isso faz lembrar a semana que eu falei aqui do controle de Deus, é absoluto ou é relativo. Veja como é importante ouvir e prestar atenção na palavra de Deus. Passei uma semana aqui falando que o controle de Deus sobre muita coisa é relativo. Deus quer sua decisão. Deus te dá o direito da escolha. E uma dessas coisas, onde o controle de Deus é relativo, é o teu casamento. É o teu casamento. Deus interfere, Deus orienta, Deus mostra sinais, Deus te dá, mas você vai escolher. Você vai decidir, né? Se casar errado, se vier a sofrer, não ponha culpa em Deus. Eu vou já detalhar isso. Hoje a palavra vai ser muito profunda. Presta bem atenção nisso. Porque Abraão tem um cuidado de dizer: escolhe alguém
da nossa parentela, da nossa fé, do nosso espírito, né? Pois é. Então veja só isso aqui, meus amados irmãos. Veja bem isso aqui, né? Na escolha do casamento, você deve ter todas as fases respeitadas. Nós estamos falando de escolha. E essa, olha, tem um pensamento aqui que eu deixei separado aqui, olha, que a escolha veja bem aqui, ó, a escolha da pessoa certa para casar é a metade da sua felicidade, né? Você escolhendo corretamente a pessoa com quem vai casar já é metade da sua felicidade. Aí o resto vai ser construção. O resto vai ser construção. Então, nessa escolha, pastor, você precisa, em primeiro lugar, olha só, respeitar as fases do relacionamento. Na escolha da pessoa com quem você vai casar, vai dividir sua vida, vai dividir seus horizontes e os seus projetos, você precisa respeitar as fases do seu relacionamento. O que é isso, pastor? Você não pode ser noivo quando deveria ser namorado. Você não pode pensar que já é casado no seu noivado. Respeite as fases. Por quê? Porque no seu namoro é o começo do conhecimento. Você tem que conhecer se ele tem emprego, se ela trabalha, se ela é obediente à mãe e os pais, se ele também é obediente, como é que está a vida dele com Deus, como é que está a saúde dele. No namoro você vai procurar perceber se ele é a pessoa certa, se ele é possessivo, se ele tem um relacionamento abusivo, se ele tem problemas emocionais sérios, não é? Aí aqui nesse ponto, ó, parênteses. Quando eu abro esse parênteses é porque Deus quer falar especificamente. Missionária Aparecida Borges diz isso. Olha, abre um parênteses aí. Às vezes no namoro a gente tá apaixonado, a gente quer casar logo, não pode perder essa morena, não pode perder essa menina linda, né? Quer casar e não observa os sinais de alerta. Não observa os sinais de alerta, né? Quais são esses sinais de alerta, pastor? Ora, você vai na casa dele no meio da semana, 8 horas da manhã, ele ainda está dormindo. E a mãe dele já disse para você, ele acorda 10 horas e não quer trabalhar. Isso aí não é um sinal de alerta, isso aí é um outdoor luminoso brilhando no meio da pista. É dizendo, olha, abre do olho, porque ele não quer trabalhar. Como é que ele vai ser teu provedor? Como é que ele vai ser teu provedor? Eu não estou dizendo que você termine, mas tente influenciá-lo para que ele deixe de ser uma pessoa preguiçosa e vá trabalhar. Se ele não quiser, é hora de terminar, né? No namoro, você tem que observar como que ele trata os pais. Vai passar lá o amanhã, o momento na casa dele, né? Ah, ele só quer te levar, ficar só com você. Não, eu quero ver aqui, eu quero ver a gente conversar com seu pai, vamos ajudar seu pai e sua mãe aqui. Você perceber, né? Perceber. Às vezes o rapaz vai para a casa da moça, chega lá, a moça não sabe, a moça quer ajudar a mãe. Para impressionar o namorado, ela quer ajudar a mãe. Mas você tem que perceber que ela não sabe onde está a vassoura, ela não sabe onde está um pano de chão, ela não sabe onde está o açúcar, ela não sabe onde está o café, ela não sabe como liga o fogão. É sinal que ela não ajuda. Ela está fazendo só para lhe impressionar, ela está fazendo só para lhe convencer
que ela é a pessoa para você. Você tem que observar, né, esses sinais de alerta que a pessoa realmente quer algo sério com você. Bom, mas o namoro é o período certo para você terminar. Não deu certo, eu estou vendo, pastor, que não é para mim, termine. É no namoro que tem que terminar. No noivado, é triste, mas ainda pode terminar. O que não pode ou não deve é terminar um casamento. Mas ainda assim é possível. O que não deve é terminar um casamento. O noivado é outra fase que você tem que respeitar. O noivado é uma fase mais séria, mais consistente. O noivado diz: eu analisei ele e ela no namoro, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa humilde, é uma pessoa parceira, amiga, nós nos amamos de verdade, nós queremos casar. Então vai para o noivado, põe a aliança na mão direita, vai para o noivado, vão planejar, vão se conhecer mais profundamente. Aí, no noivado, presta atenção, precisa de um conselheiro. Precisa de um conselheiro, da igreja de preferência, né? Para aconselhar. Você tem alguma doença importante que precisa dizer para ela? Você tem algum problema na sua vida mal resolvido que ela precisa saber? A pior coisa que existe para um casamento é você levar para dentro do casamento problemas mal resolvidos, histórias escondidas, que mais cedo ou mais tarde vai ser a chave de um grande conflito para o seu casamento. Eu vejo rapazes casando com moças, carregando uma doença importante, carregando uma doença que ela vai precisar compreender, ela vai precisar aceitar, mas não foi dada oportunidade a ela de decidir. Você escondeu. Não é verdade? Às vezes é a noiva que esconde dele histórias mal resolvidas, ela já tem um filho, ela já teve um relacionamento e não contou. Né? No noivado vai descobrir isso e aí precisa se fazer a escolha, precisa se tomar a decisão. Daí é importante respeitar as fases do relacionamento. Eu vejo muitos jovens atropelando as fases, casam precipitadamente e depois estão chorando amargamente. Olha, não confunda carência com amor. A carência emocional tem sido uma esteira que acelera o processo, faz jovens de 16, 18 anos querer casar. Está apressado demais, está precoce, né? 20 anos, não terminou os estudos, não tem o emprego, já quer casar amanhã, né? Irmãos, muitos jovens estão dizendo que amam, que tem amor pela pessoa, mas na verdade é uma carência emocional, é uma carência familiar. Às vezes a família precipita o processo, acelera o processo para que aquele jovem case, né? Aquele jovem case, ele quer uma família, ela quer um nome, ela quer um marido, ela quer uma pessoa do lado dela, sabe? E aí acelera o processo, isso traz muita dor, muito sofrimento. Muito sofrimento. Presta bem atenção nisso, irmãos. Porque a carência, ela não é sábia, ela não é inteligente.
ela é precipitada, a carência, né? Às vezes não é nem paixão, às vezes é só o desejo de ter uma família, de sair de casa, sair da casa dos pais. Eu preciso da minha independência, e aí se envolve com uma pessoa, casa com essa pessoa, achando que está livre dos problemas da casa dos seus pais, e arranja problemas muito maiores do que o que tinha, né? Tá aí algumas irmãs dizendo: ah, meu pastor, ah, Jesus, né? Olha só, né? Irmã Antônia Neves está dizendo assim: pastor, conheço uma pessoa que estão se divorciando. Ele não contou que era do exterior, né? Que era estéril, isso, que era estéril e não podia ter filhos. Olha aí, isso é uma doença importante, uma deficiência importante. Ele não pode dar filhos, e é o maior sonho da esposa ser mãe. Opa! No noivado eles precisam conversar sobre isso. Mas, meu amor, a gente adota um filho. Não, eu quero gerar. Eu quero ter o privilégio de ser mãe, né? Então, a decisão tem que ser tomada em cima disso. Eu sei de mulheres que amaram tanto os seus noivos, souberam que ele era estéril, mas disse: não, filho, a gente adota um filho, vamos casar. Por amor, ela decidiu superar isso aí, né? Então, isso é muito importante. Não confunda carência com amor. Tem várias irmãs aí dizendo: pastor, eu errei nesse ponto, pastor, eu sofri porque foi por carência. A carência tem enganado a maioria dos casais nos nossos dias. A maioria. Não é por acaso que o número de divórcios explodiu até entre os evangélicos. E aí presta atenção. Eu vejo pastores usando versículos bíblicos para proibir o divórcio. Só que a situação do casamento está insustentável. Não, mas eu vou esperar ele me trair. Eu vou esperar ele me trair, porque só por traição pode ser a separação. Jesus disse que o divórcio era por causa da dureza de coração. Da dureza de coração. Era permitido o divórcio. Claro que a cláusula, o bom que fosse só por infidelidade, mas existem casos onde há dureza de coração e que as pessoas não conseguem conviver. E aí você acha que Deus vai obrigar uma pessoa a ficar num casamento? Não, você casou errado, agora aguente. Você acha que Deus é assim? Que não há na Bíblia misericórdia, graça, não há na Bíblia espaço para analisar a situação e dizer: realmente, vocês dois estão sendo infelizes e se infelicitando um ao outro. Presta bem atenção, irmãos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, eu acho interessante, pegam 1 Coríntios 7, Mateus 19, para alguns textos da Bíblia, eles fazem uma interpretação cultural, eles fazem uma interpretação simbólica e dizem: é porque na época, mas esse texto, eles querem ser literais, ao pé da letra. Meu amigo, se você faz interpretação cultural de textos, você precisa também considerar a cultura de outros textos. Aí veja só, quantos casais evangélicos, porque, irmãos, aqui existe uma lacuna, existe uma brecha muito grande. Os pastores não ensinam para os jovens, os pais também não ensinam para os jovens a verdade, o que é amor, o que é paixão, o que é carência, o cuidado que tem que ter, por que tem que ter um emprego, por que tem que estar estudando, tem que estar se formando, por quê? Isso vai trazer maior felicidade para o casal.
Os nossos jovens, especialmente evangélicos, estão casando despreparados. Eu vi uma geração inteira de jovens casando errado. E aí querem colocar nas costas desses jovens a condenação, a maldição. Você vai ter que ficar nesse casamento, porque está aqui o versículo dizendo que você não pode. Quem casar está em adultério, vai ficar nesse casamento miserável que você arranjou. Eu vi esposa apanhando. Não vou nem falar aqui porque são coisas trágicas, são coisas absurdas, porque casaram por carência. Na minha época, Sônia Inácio, você só podia ser pastor se fosse casado. Então eu via jovens, eu vi muitos rapazes, inclusive muitos rapazes, correndo para se casar. Eu quero ser pastor logo, com 20 anos, então eu tenho que me casar. Às vezes não tinha nem terminado o estudo, não tinha nem emprego, não estava nem formado, mas eu quero ser pastor. Então se acelerava o processo pela carência ministerial. Pelo desejo de ser pastor, você acabava confundindo amor e querendo casar com a menina mais crente, com a menina mais fervorosa, porque vai me ajudar no ministério. Ei, você tem que primeiro pensar na sua vida. Antes de pensar em ministério, antes de pensar em finanças, em vida profissional, você tem que pensar na sua vida individual. Eu e ela, nós nos entendemos, nós sentimos saudade um do outro, nós nos respeitamos. Ou a gente se defrauda, a gente já quer levar para a cama, a gente já quer os prazeres do casamento no noivado, no namoro, ou a gente... Presta bem atenção. Quem ama de verdade, espera, procura aprender, procura se conscientizar. Sexo não se deve aprender na cama, se deve aprender primeiro na teoria. Há muita frustração na noite de núpcias por conta disso. Por causa de uma carência, se corre para dentro de um relacionamento que é feito para ser para a vida toda. É feito para ser para a vida toda, mas não dura 7 anos, não dura 20 anos, às vezes tem deles que dura 60 anos, a mulher suporta a ignorância, a indiferença, a frieza, a insensibilidade, 40, 50, 60 anos, pelo caráter de dona de casa, de família. Ela não quer escandalizar, ela não quer sofrer, ela não quer, tornar o nome do seu pai e da sua mãe, divorciada, como é na igreja hoje, divorciada, não quer, então ela fica ali, caladinha, nunca recebeu um beijo do marido, nunca recebeu um elogio do marido, nunca ganhou um vestido do marido. A minha alma chora, irmãos, a minha alma chora, porque quando os pastores que deviam compreender estão ameaçando a membresia da igreja, de serem expulsos da igreja. Pastor querido, se tu foras o juiz do trono branco, ninguém escaparia. Ninguém escaparia. Mas o meu Jesus olha para a mulher samaritana, vê 6 relacionamentos fracassados e dá água da vida para ela. Vamos consertar tua alma primeiro. Tu não pode ficar pulando de mão em mão. Tu não pode ficar se entregando a paixões e amores carnais a muitos homens. Tu está se degenerando, tu está se degradando. Tenha autoestima, tenha autovalorização, para de correr atrás das tuas carências.
Presta bem atenção nisso, irmão. Né? O que mais se fala hoje em dia é de relacionamentos abusivos, como a missionária Augustinha está colocando aí. Relacionamentos abusivos. Porque no namoro, no noivado, era um carinho, era presente, era... Olha, nós precisamos ter cuidado com esse sinal de alerta. Presente demais, apego demais, né? Você precisa ter cuidado, porque isso pode ser apenas um ambiente de conquista e depois de casado, cadê? Eu sempre digo para os jovens, e ontem na reunião de líderes eu falei isso, contrarie. Você sabe o que é contrariar? É a pessoa fazer planos, nós vamos sair esse final de semana, e você diz, esse final de semana eu não vou sair, eu preciso fazer uns estudos. Ela ou ele vai ficar decepcionado. Você vai ver a reação dele. Você vai estudar? Tá certo, filho. Tá certo, filha. Bom estudo, qualquer coisa me ligue para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Esse é um bom marido. Não, você tem que sair comigo, deixa esse estudo para lá, deixa esse compromisso para lá, você tem que me dar atenção. Isso é abusivo. Quando você não respeita o espaço do outro, nem no namoro, nem no noivado, quem me garante que você vai respeitar no casamento? Você vai se achar proprietário, você vai se achar dono dele, dono da alma dela. E aí vai querer estremecer tudo, os projetos dela, você não vai aceitar, não vai aprovar. Não é verdade? Então é preciso ter cuidado, irmãos. Contrarie, marque com ele de ir para o cinema, marque com ele de tomar um sorvete e meia hora antes, 15 minutos antes, desmarque, propositalmente. Desmarque, isso no namoro, no noivado, né? Desmarque. Veja se ele grita, se ele esperneia, se ele esbraveja, né? Claro que você tem que dar uma razão justificável, lógica, né? Mas é preciso para ver como é que ele age, se ele é abusivo, se ele é possessivo, se ele quer ser seu dono, não seu companheiro, seu marido. Presta atenção nisso, viu? Então não confunda carência com amor. Eu já disse aqui, amor tem idade, irmãos. Idade emocional, não idade física, idade emocional, né? Tem muita gente imatura dizendo que ama, não tem maturidade para amar. Amor é coisa de gente madura, amor é coisa de gente que sabe o que quer. Sabe, esses homens, mulheres que querem viver de abraços, de muitos braços, de muitos lábios, de muitas bocas, isso não tem maturidade, isso não tem alma. Isso não sabe o que é amor, né? Amor é coisa de gente madura. Não existe amor cego, irmãos. O amor é cego, o amor não enxerga defeito. Enxerga. O amor enxerga o defeito, o amor enxerga o problema que está pela frente, calcula, mede, dá para mim ajudar, dá para mim suportar, dá, então eu vou. Se não dá, meu irmão, não, mas ele vai mudar. Opa, é outro erro terrível. Terrível. Você tem que ter noção exata se ele vai mudar mesmo ou se não vai. Porque eu sei de casais que esperam o marido, a esposa mudar há anos, e não muda. E o sofrimento está lá. Cadê seu esposo? Está no bar. Cadê sua esposa? Está na rua. Eu sei de maridos que ficam em casa com os filhos e a esposa não chega. A esposa não chega do trabalho, né? Como a irmã Fátima diz, muda não, pastor. Olha bem isso, irmãos. Se houver amor, ele vai mudar. Ele vai mudar. Eu tinha muita coisa na minha vida que eu me esforcei
para mudar a mim mesmo por amor à pastora Cida. E eu sei de coisas da pastora Cida, pelos irmãos dela, pela Lindiane, que ela também mudou. Ela mudou, se esforçou, sabe, se trabalhou, era uma ansiedade muito grande, era um nervosismo. Você não acredita, hoje a Cida é mudada. Quando a gente ama, a gente provoca mudanças em nós mesmos, porque só quem pode mudar é ele. Você não pode mudar ele. Ele tem que tomar a decisão de mudança, né? Ele tem que tomar decisão de mudança e ele vai tomar se ele lhe ama. Minha filha, esse meu jeito está lhe machucando, ou eu preciso mudar. Eu preciso mudar, né? Então, meus irmãos, não leve para o casamento propostas de mudança. Não leve. Propostas não. Você começa a mudar agora, ou nós não entra nesse negócio. Porque aqui existe um outro problema muito grave, irmãos. Esse aqui, ó. Casamento não é possessão. Não é possessão. É importante que se saiba disso. Casamento não, você não se torna dono dela. Ela não se torna dona do marido. Não existe isso. Alguém disse assim de uma forma mais exagerada: ninguém é dono de ninguém. Ninguém fica num casamento obrigado, irmão. E eu vou dizer isso aqui: deixa de ser casamento se for obrigado, se for dependência financeira, dependência emocional, já não é mais casamento, é qualquer outra coisa, não é matrimônio, né? Então, olha, casamento não é possessão. Se a esposa sair de casa, se o marido sair de casa, você não vai ter como buscá-lo de volta, porque você é meu, está aqui no contrato, a justiça, a polícia vai lhe buscar, e você não existe isso, irmão. Não existe isso, né? O casamento deve ser mantido pelo amor, pelo respeito, pela parceria, a reciprocidade carinhosa, cheia de admiração pelo outro. Tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Entendeu, irmãos? Tem que haver toda essa ambiência. E desde o noivado você precisa notar se vai haver ou se não vai haver. Ele desmarca um compromisso com você, não dá satisfação. Ele ficou de ir para sua casa no final de semana, não deu satisfação. É sinal de alerta. É sinal de alerta, né? E algumas pessoas acham que casamento é contrato de venda. Você vende a sua alma para ele, ela vende a sua alma para você, e aí um fica sendo dono do outro, proprietário do outro. Não é assim, gente. Não é assim. No casamento, a gente percebe que é assim. Ela poderia ir embora. Ela é livre. Ela poderia ir embora. É bonita, é inteligente, é séria, tem seu emprego, tem seu salário, é independente. Ela podia ir embora, mas ela decidiu ficar. Decidiu ficar ao meu lado. Da mesma forma eu. Posso ir embora, sou independente, sou inteligente. Posso reconstruir, dar a volta por cima, mas eu decido caminhar ao lado dela. Amar, respeitar, ser feliz e fazê-la feliz, né?
Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Sabe? E uma quarta coisa que eu quero falar aqui, gente, deixa eu colocar aqui, espírito de perdão. Desde o namoro, desde o noivado, é preciso ter um espírito de perdão. E aí eu quero dizer o seguinte, que quem tem o espírito de perdão, pede perdão, pede desculpa, reconhece que errou, né? Não passa por cima, não ignora, não vira o rosto para o lado. Muitos casais vão empurrando para debaixo do tapete, ficam várias coisas mal resolvidas. Você já prestou isso atenção? Ficam várias coisas mal resolvidas. Eles não se conversam sobre aquela agressão, sobre aquelas palavras duras, sobre aquela situação. Eles não conversam, eles não resolvem. Simplesmente vão empurrando com a barriga. Espírito de perdão é amor, sabe, aquela situação, me perdoe. Eu devia não ter falado daquela forma, eu devia não ter agido daquela maneira. Eu não percebi, eu não compreendi. Isso é tão bom, se resolve, se trata o problema na raiz e não volta mais a acontecer. Ou existe aqueles que se acostumaram a pedir perdão, porque eles querem estar sempre machucando, sempre errando, né? Não, irmão, erro tem que ser um erro. Não pode ser um hábito. Não pode ser um hábito, né? Se o erro se torna um hábito, é porque o respeito está morrendo. O respeito, a admiração está morrendo. Então é preciso ter esse cuidado de no noivado, no namoro, se perceber se há um pedido de desculpa, se há uma reparação, se há uma mudança naquele quesito, naquele particular, né? Para que haja desprendimento ali do coração e da alma, na escolha de quem vamos dividir nossa vida. É preciso ter cuidado com isso. E aí, irmãos, no casamento, meu Deus, né? No casamento, pastor, o casamento pode acabar só em caso de prostituição, de infidelidade? Não. Mas a Bíblia diz, pastor, sim, mas a vida diz que existem outras coisas. A vida diz que existem outras coisas. E a Bíblia não é contra a vida. O apóstolo Paulo diz que se o descrente não consente em viver com você, se separe. E esse descrente, a gente pode sim fazer uma interpretação de que existe crente, existe marido crente que age como se fosse ímpio. Marido namorando com meninas, marido que não respeita a esposa nem na presença, quanto mais na ausência. E não consente, ele não vive bem. Esse não consentir é não respeitar, não viver bem, né? Pelo amor de Deus, irmão. Eu, como pastor, aconselhando muitas pessoas, a gente ouve cada história, né? Eu quero deixar bem claro aqui em letras garrafais: casamento é para ser para a vida toda. Para a vida toda, mas tem que ser casamento, não pode ser masmorra, não pode ser prisão, não pode ser tortura. Casamento não pode ser suportado, casamento tem que ser apreciado, sabe? A teologia de alguns pastores hoje, encanecida e engessada pelo tempo, quer que o casamento seja algo a ser suportado,
suporta o jeito dessa mulher te tratar, sabe? Não te respeita, não tem consideração, não te admira. Esse marido te agride com palavras, ele não bate porque dá Maria da Penha e vai preso, mas te agride com palavra, te insulta, te desrespeita, né? Isso é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado. E eu sei, irmãos, de casais, de obreiros, líderes de igreja que vivem assim. Foi notícia, foi nas redes sociais, foi para todo lugar. Vários casais de pastores está aí nas páginas policiais, pastores cometendo atrocidades contra a sua esposa, desprezando, sabe? Você não sabe nem quem é ela não aparece nem na foto, sabe? No aniversário é esquecida, mas ele tem carinho por todas as outras irmãs da igreja e não tem carinho, né, pela esposa. A irmã da igreja veio com um vestido novo. Minha irmã, com todo respeito, essa frase aí é máscara. Essa frase aí é fachada. Com todo respeito, a senhora está muito linda com esse vestido novo. A tua esposa está com um vestido novo. A tua esposa fez o cabelo no cabeleireiro, fez as unhas, sabe? Pôs um brilho nos lábios para chamar a tua atenção e tu só enxerga as outras mulheres, né? E não é só o homem, às vezes também a mulher, né? Às vezes a mulher também trata mal o esposo, não tem carinho, não tem admiração, sabe? Tem até uns ditados muito popularizados na internet dizendo: case com uma pessoa que olhe para você como fulana olha para ciclano, né? Porque a esposa que ama, ela admira o marido. O marido que ama, admira a esposa. Ninguém vê na tua esposa o que só você vê. E é por isso que você a admira. É por isso que você a tem em grande consideração. E ela também te admira profissionalmente, intelectualmente. Minha filha, você é demais, é fantástica. Tem elogio se você admira, meu amigo. Vai sair da sua boca, nem que seja por reflexo, um elogio abençoado, né? A religiosidade está matando os casamentos. Isso vai estar no meu seminário Matrimônio Cristão, mas eu quero dar só um spoiler aqui, né? Dizer para você que pessoas acham que ser espiritual é no abraçar, é no beijar, é no elogiar, sabe? Meu Deus, se não abraça, se não beija, como que é no quarto, irmãos? É feito 2 gatos, é isso? Não pode, irmãos. Não pode ser assim. Eu vejo pastores de 50, 60 anos que não aprenderam o que é um relacionamento conjugal, porque há 50, 60 anos atrás não havia esses ensinamentos abertamente, gente. Não havia esses ensinamentos. A religiosidade proibia a palavra sexo. Isso era um tabu. Sangue de Jesus. Existia expulsão de demônios de sexo. Demônio do sexo sai. Aí a pessoa fica frígida, impotente, sem libido e morre, né? Porque o sexo não é demônio, irmão. O sexo não é um espírito, o sexo é algo biológico do corpo, das emoções, do ser, da personalidade humana do ser vivo.
sabe? Então, meus amados, mesmo casados, é preciso manter o respeito, o amor, o carinho, né? Porque a religiosidade desrespeita. Eu já contei aqui como um obreiro de uma determinada igreja, noutro estado, muito longe daqui. Eu não estou inventando não, irmão, é verdade. Eu ia passando no corredor da igreja com um irmão, ele abriu a porta, pegou no meu braço e puxou para dentro e fechou a porta. Tá. Começou a chorar. Pastor, minha esposa me traiu, pastor. E eu não sei por que ela fez isso. E aí começamos a conversar. Eu disse, como é o relacionamento de vocês dois, dia a dia? Se nós nos respeitamos muito, sabe? Se eu estou conversando com os irmãos, ela chega, ela diz, Pai Senhor, irmão, comigo. Eu digo, Pai Senhor, irmã, né? Eu disse, pronto, meu irmão, pronto. Não precisa mais dizer nada. Vocês são muito religiosos. A sua esposa lhe trata por paz do Senhor, irmão? Você trata ela por paz do Senhor, irmã? É, pastor, e não é para ser assim não, meu irmão. Isso aí é com outros irmãos, com outras irmãs. Ela é a sua princesa. Ela é a sua esposa. Ela é a sua amada. Ela é a sua vida. Pelo amor de Deus, irmãos. Não deixe. Eu fui uma vez uma reunião de pastores. Estava numa reunião de pastores e eu e minha esposa notamos que a esposa de um pastor estava intimidada, envergonhada. E eu não via o pastor fazer nada para ela se sentir à vontade. Chamamos ela e conversamos, abraçamos ela. Como é que você está? Que bom ter você aqui. Olha, você estava fazendo falta aqui, viu? E glória a Deus e tal. Ela já abriu um sorriso. Tiramos uma foto com ela e o esposo, né? E eu percebi que ele tinha vergonha dela. Porque ela não tinha o mesmo estudo dele, ela não tinha o mesmo chamado dele, ela não tinha as mesmas habilidades dele, ele muito inteligente, muito habilidoso, e ele tinha vergonha e passava essa vergonha para ela. Nós chamamos ele e disse, tenha cuidado, meu irmão, não faça isso. Sua esposa é uma mulher simples, humilde, dedicada, lhe ama, é a mãe dos seus filhos. Tente enxergar as virtudes dela ao seu lado. A sua vergonha está bloqueando o seu casamento. Sabe? Ele não quis receber o conselho. Ele não quis. Não sei como terminou essa história. Sabe? E eu vejo muito isso, gente. Eu vejo muito isso. Muito isso. Certa vez, um casal de pastores ia chegando na minha casa e eu perguntei a ela, como você está? Ela disse, eu estou infeliz, pastor. E entrou. Eu peguei o marido dela, levei do lado assim e disse, o que está acontecendo, rapaz? E disse, não, pastor, é o trabalho, está consumindo muito o tempo dela, as emoções, ela está estressada. Eu digo, não. Se fosse o trabalho, ela teria dito, estou cansada, estou estressada, estou muito triste, né? Mas ela disse, eu estou infeliz. Quando uma esposa diz, eu estou infeliz, não é trabalho, não é igreja, é o marido. Ele é a chave da felicidade dela. Entendeu? E eu chamei a atenção dele. Relacione-se bem, trate ela bem, saia para jantar fora. Já que ela trabalha muito, dê um tempo de qualidade para ela. Pelo amor de Deus. Né? Então isso é muito importante, irmãos. Muito importante que se faça na escolha do cônjuge. Tudo isso que nós falamos aqui, toda essa palestra que Deus nos deu essa manhã,
escolha corretamente. Escolha corretamente. Exatamente, pastora Cida, nós conhecemos um casal que ficava se tratando pai e mãe para lá, pai e mãe para lá. Olha, isso vai matando o libido. Vai entrando na cabeça, ela é minha mãe. Mãe, não faz isso, né? Trata com um apelido carinhoso. Chama ela de minha neguinha, minha princesa, meu amor, né? Ou eu chamo a Cida de Cida, ou chamo de amor. Amor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. E ela sabe que essa palavra amor não é um apelido vazio. É verdade. É verdade. Né? Então, foi um próprio psicólogo que disse para esse casal: você não casou com a sua mãe, nem ela casou com o pai. Isso foi no período que seu filho precisava desatar a fala, vocês ficaram pai e mãe, para ele decidir se vai chamar primeiro mamã ou papá. Mas agora, na intimidade, é meu amor, minha princesa, né? Sim, Jaqueline, é verdade. Mas é preciso ter cuidado com isso, porque as nossas palavras são expressões da nossa psique, dos nossos sentimentos. A boca fala do que o coração está cheio, né? A diaconisa Deja diz que tem casal que diz: vigia, varão, vigia, varoa, varoa, ô varoa. Irmão, pelo amor de Deus, eu sei que isso é bíblico, mas isso é religiosidade. Varoa, varoa, traz aí o almoço, varoa, vou ficar aqui sentado. Vigia, varoa, como tu tá falando com o teu... né? Meu Deus do céu, uma vez eu ia saindo de uma igreja com dois evangelistas, e um dizendo para o outro: rapaz, a minha mulher não vale a cabeça de um jumento cortado, caído no meio do caminho. E eu já regalei os olhos. E o outro disse: a minha não vale o esterco do jumento que perdeu a cabeça. Eles olharam para mim e eu disse: rapaz, a minha vale o meu ministério, a minha vida, a minha felicidade. E eu acho que vocês deviam ter cuidado com essas brincadeiras, porque as esposas de vocês não vão gostar disso, não. Né? A Bíblia diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que a tua esposa, que o teu marido sinta segurança, alegria de ver você chegar. Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, em Iguatu, no Ceará. Fui com o pastor para a igreja, eu ia pregar naquela noite, e a esposa dele ficou resolvendo umas coisas na cozinha do congresso, ajudando as irmãs, e eu fiquei na igreja com ele lá. Começou o culto, ela chegou atrasada, quase 20 minutos atrasada. Mas eu notei. Quando ela chegou, sentou, orou, quando ela sentou no grupo de senhoras, ela olhou para ele, sorriu, e ele abriu um sorriso para ela. Disse: meu Deus, que coisa linda. De longe, por um sorriso, ela olhou para ele e disse: cheguei. E ele disse: que bom que você chegou. Que bom que você chegou. Pastor Antônio José, pastor presidente de Fortaleza, meu querido amigo que eu amo muito, é uma referência para mim no meu ministério. Eu vi isso neles dois. Ela chegou, sorriu para ele, ele sorriu para ela, e eu entendi um dizendo para o outro: que bom que você chegou, né? Então o marido tem que se sentir feliz ao chegar. A chegada da esposa, a chegada do marido, né? O livro de Cantares tem uma cena que é digna de filmes românticos e amorosos, para não dizer outra coisa. A Bíblia diz que a esposa já estava banhada, tomou banho de perfume, está lá em Cantares, e o marido meteu a mão assim na janela, né, para abrir a janela. Não sei se isso é simbólico, mas ele queria abrir. Quando ela viu a mão do marido, ela estremeceu. Ela estremeceu de amor
de carinho, de vontade de ter o marido ali abraçadinho com ela. Que coisa linda, né? Mas tem esposo, quando vê a mão do marido, estremece, é de medo. Meu Deus, será que eu vou levar aquele outro tapa, aquele outro insulto? Não pode ser assim. Casamento não combina com violência, abuso e desrespeito. Escolha corretamente, debaixo da direção de Deus e das suas escolhas e decisões. Não culpe a Deus pelos erros que nós cometemos, né?